Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. São 8 horas da manhã do dia 3 de julho de 2020. Dia sim, dia não, Mário no seu portão, com dicas de vendas e negociação e muita motivação. Trazendo gente muito boa para falar com a gente, falando para gente muito boa, melhor ainda, e mantendo sempre aqui o nosso papinho, nosso café da manhã. Bom dia, Bruno! Um beijo para você, como é que vão as coisas aí? Tudo bem? Seja bem-vindo! E aí, o cafezinho já está pronto? Já está tomando seu café, Bruno? Rafael Fender, meu querido, muito bom dia, como é que você está? Seja bem-vindo! Bom dia, bom dia. Hoje é um dia muito especial, como foi ontem, como será amanhã. Porque todos os dias são especiais. Cada um na sua essência. E por falar em essência, hoje nós vamos falar sobre uma coisa intrigante. E olha, técnica incrível, não só para vendas e negociação, mas para a vida, para lidar melhor com as coisas, para entender melhor as coisas. Hoje eu vou falar, nós estamos falando das 10 competências fundamentais e eu vou falar sobre a capacidade investigativa. Bom dia, Fúvio, seja bem-vindo. Obrigado. Fender está mandando parabéns para o Gabriel. O Gabriel, meu filho, fez aniversário. Obrigado, Fender. Um beijo para você, valeu. A Mara entrou também. Mara querida, um beijo para você, seja bem-vinda, bom dia. Veio para o nosso papo, dia sim, dia não. Mário no seu portão. Agnello, meu querido Agnello, ainda ontem falávamos de você, porque a gente estava falando do seu novo empreendimento com vinhos. Estávamos brindando aqui, lembramos do Agnello. Seja bem-vindo, meu querido, mais uma vez. Fábio, bem-vindo, Fábio, bom dia. Ótimo ter vocês aqui. O dia sempre começa melhor com essa conversa que a gente tem aqui. É bom demais ter vocês. O Ângelo também, ó. O Agnello acabou de dizer, tá na área, é isso aí. Ok. Mara tá mandando um oizinho pra gente. E já já chega um querido amigo que esteve conosco, mas por conta dos intempéries nós fomos interrompidos. E eu prometi que ele ia voltar e está de volta, já está batendo no portão ali, tocando a campainha. Reinaldo Azevedo, meu querido amigo Reinaldo. Wagner Delarina, beijo para você, seja bem-vindo. Então vamos lá, deixa eu abrir o portão aqui que o Reinaldo vai entrar. Portão com os amigos, né? E hoje com o Reinaldo Azevedo, doutor Reinaldo. Escritório Reinaldo, do Escritório Azevedo. Ô, doutor Reinaldo, seja muito bem-vindo. O doutor não gosta que eu chamo ele de doutor, que diz que só passa, pelo contrário, receba aí, doutor, o meu Bom dia. afetuoso abraço de todo mundo que já estava te esperando aqui. Olha, a Cidinha acabou de entrar, a Ângela, minhas queridas, um beijo para vocês. E a Alessandra também, Alessandra Valentim. Beijo, Alessandra, seja bem-vinda. Quem mais? Aqui. Eita, tô com dificuldade para ler porque fica tão pequenininho, sabe, Reinaldo? Mas acho que é o Jaime que está entrando. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Infalível JP, beijo para todos. Como é Bom que vai, dia, meu Mário. querido amigo Reinaldo? Tudo bem, Mário? Muito frio aí na Serra? Aqui na Serra? Filho, olha só como é que eu tô, mas hoje pelo menos não está chovendo. Hoje acho que não seremos derrubados, viu, Reinaldo? Não. Mas toda queda, ela é salutar, não é? A gente aprende muita coisa. É na queda que a gente aprende, não é? Não é verdade? Vamos começar já a filosofar, meu amigo. Olha, o Ângelo já está te sacaneando aqui, porque eu acabei de dar bom dia para ele e perguntei sobre os vinhos, né? Disse que ontem nós brindávamos e falávamos dele. E ele está dizendo, o doutor esqueceu de pentear o cabelo, mas pelo contrário, olha quanto cabelo penteado ali, o doutor está elegante demais. E o Wagner está dizendo que bom, Reinaldo, que você retornou. Obrigado, Wagner. Wagner Delarina. Tenho acompanhado você aqui também. Aprendi bastante com você, Wagner. Obrigado. Olha, eu sou um premiado, só gente boa, é só gente boa acompanhando, só gente boa que vem aqui para me fazer companhia enquanto falamos.
Então isso é muito bom, né? E hoje temos um assunto especial, né, Reinaldo? E eu fiz questão de trazer primeiro porque devíamos, né, dividir a nossa conversa sempre muito construtiva e de grande aprendizado para a turma que da última vez caiu, né? Ah, olha, entrou agora uma querida, eu preciso interromper o que eu estou dizendo aqui. Ah, dona Biga, minha querida Abigail, um beijo para você que está nos acompanhando aí. Seja Um bem-vinda. Bom beijo. Daqui a dia. pouco eu tô por aí, dona Biga. O Caio Moraes também acabou de entrar aqui, mas hoje nós vamos falar, Reinaldo, eu já fiz um spoiler para a turma enquanto você estava se preparando para entrar aí, nós vamos falar de capacidade investigativa. E eu Opa, sei que essa é uma das 10 competências fundamentais, mas muito marcante na tua vida e na sua profissão. Não é isso, Reinaldo? bastante. A capacidade de investigar. O investigar é uma coisa muito interessante, né, Mário? Porque quem investiga, ele quer buscar mais do que levar. Então ele é calado, né? A gente conhece aquela figura, a figura do investigador, né? Do Sherlock Holmes, sempre calado, atrás de um chapéu, atrás de um sobretudo, né? Uma lupa na mão. Então, esse momento que o profissional começa a fazer a busca é um momento de falar menos e ouvir mais. Isso a gente vai abordar um pouquinho aqui hoje. Bacana, falar menos e ouvir mais. Afinal de contas, dois ouvidos, uma boca, pronto, já tem a dica da natureza, né? É verdade. E em direito, que é a minha praia, né? Eu gosto de sair da minha zona de conforto, mas quando eu volto nela eu fico um pouco mais tranquilo, né? E quantas vezes, Mário, a gente dentro de um tribunal se excede e aquele excesso de confiança, né, acaba te atrapalhando muito, né? E aí, quando você entra com aquele excesso de confiança e aquilo te atrapalha numa pergunta que você faz, e quando vem aquela resposta que você não quer ouvir, você percebe que faltou um pouquinho da minha capacidade investigativa. Eu observar e ir atrás de algumas informações para poder exercer aquele trabalho, né? Mas depois eu vou dar alguns exemplos do que aconteceu, tanto por ter exercido bem a capacidade investigativa, em determinado caso, como não ter exercido a capacidade investigativa e deu tudo errado. E para um bom E é vendedor, nessas é que a gente importante. aprende, né, Reinaldo? Como diz Exatamente, né? aquela E tem, música, né? Das brigas que eu ganhei, nem um troféu para casa eu levei. Das brigas que eu perdi, esta sim, eu nunca esqueci. É nos tropeços que a gente aprende. sensacional. É bom tomar um café assim com você, Mário, e com esse público maravilhoso. Obrigado, Ah, gente. legal. Olha a Olha, quem Lucia. está mandando também, né, um alô para a gente foi a Nancy Rodrigues, minha querida irmã, minha grande amiga Nancy, um beijo para você. Regina também já está na área, está mandando um olá também. Sejam todas bem-vindas. E olha, entrou uma grande investigadora aqui, porque também faz parte da profissão dela. Doutora Patrícia Porto está aqui com a gente, e eu sei que ela, né, como médica, para poder chegar na causa raiz, precisa perguntar muitos porquês, precisa investigar muito, não é, Reinaldo? Sejam todos Investigação, bem-vindos. investigação por meio de exames, investigação. A doutora Patrícia, que é obstetra, ela tem que entender o que está acontecendo lá dentro, com aquela criança que está vindo ao mundo, não é? Qual é a posição que ela está, como está o batimento cardíaco da criança, tudo para poder recepcioná-la e fazer tudo certinho. Isso demanda investigação. Há todo um trabalho antes que tem que ser feito para que esse momento X, que é o momento da venda, Eita, para que isso nesse aí. momento Olha ocorra só, tudo bem. nossa querida Eli Costa Curta também está dando um alô para todo o Brasil aqui. Oi, Eliana, bom Estamos dia, Eliana. conectados aqui, Brasil, Estados Em Unidos e Heidelberg. Alemanha. Eli, um Eliana beijo está para lá em você. Heidelberg, na Alemanha. Um beijo para você, Eliana. Que bom. Conta como é que tá o tempo aí na Alemanha ali, porque aqui tá frio pra danar. Olha, cafezinho quente
para ver se esquenta um Lá é pouquinho. verão agora, não é? Mas que Lá é o pouco bom. tempo que os alemães têm sol. Legal, a Cidinha, nossa querida paisagista, também está mandando corações. Pessoal, mandem corações aqui para o Reinaldo, para prestigiar nosso convidado, mas também para avisar para o mundo que a gente está ao vivo, que a gente está em live e que hoje é dia sim. Hoje é dia da gente fazer o nosso empoderamento, né? Ah, tá dizendo que lá tá calor, meu Deus do céu. Que Isso é raro. inveja, viu? Ele lá na Alemanha tá calor. E quem entrou também foi a Gabi. Um beijo para você, Gabi. Seja bem-vinda. Olha, muitos corações para você, Reinaldo. Todo mundo mandando corações. Para começar bem o dia, né? Para finalizar bem a semana, porque sextou, né? Mas Bom, começar bem o final de semana. Todo fim de ciclo, né, aponta para o início de um novo ciclo. E esse é o grande barato. Reinaldo já começa o dia nos dando uma lição de linguagem positiva, quando eu disse, Reinaldo voltou, porque todo mundo queria ouvir melhor Reinaldo, porque fomos derrubados da outra vez, e ele me disse, mas cair também é bom. Porque a queda normalmente aponta o final de um ciclo, mas todo mundo que cai tem a oportunidade de se levantar, que é o começo do novo ciclo, não é isso, Reinaldo? é isso mesmo, Marião. Falamos da proatividade, não é? Eu gosto de falar muito mais da proatividade, até mesmo do que Atividade a é nossa muito capacidade bom. investigativa, não é? Mas porque muitos chamam proatividade é aquele é o dom de você prever uma situação, né? Então eu chamo isso também de um dom de discernir, é o dom do discernimento, né? Isso está muito ligado à proatividade. Você tem condições com várias técnicas, mas também não deixa de ser um dom de você prever situações futuras. É onde a gente entra na proatividade, foi aquela conversa gostosa, mesmo caindo todo o tempo, mas não fomos levados a nocaute, né? Quando nós falamos da proatividade. Exatamente. Mas hoje é capacidade Exatamente. investigativa, Olha né, só, Mário? capacidade investigativa pode parecer. Olha, mandar um alô aqui para o Leandro, que o Leandro acabou de contribuir. Cair faz parte do processo de sucesso, é isso mesmo, Leandro. Não é? A queda nos mostra onde estão as pedrinhas, né? E a gente levanta e continua o nosso caminho, né? Rumo ao sucesso. E é isso mesmo. Um abraço para você, meu querido Leandro, parceiro, companheiro aqui do Instituto. Muito bacana. E aí, Reinaldo, eu estava dizendo, a gente fala hoje sobre capacidade investigativa, mas é continuação da proatividade, porque a proatividade é esse dom, né, de você prever, ou seja, ver previamente. Regina está mandando uma palavra maravilhosa também, que é resiliência, falamos da resiliência, né? E para investigar precisa ter resiliência, porque para chegar à causa raiz, você precisa perguntar algumas vezes. Nós vamos falar sobre causa raiz hoje, Reinaldo. Eu quero hoje, depois do nosso ritual de empoderamento, citar um japonês danado que criou uma metodologia chamada método dos 5 porquês, né? Taishi Ono. Esse cara trabalhou lá nos tempos em que a Toyota, não é? E a indústria automobilística japonesa buscava alta performance, e é também o nosso objetivo aqui no Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, mas para rumo ao erro zero. E uma das formas era investigar sempre a causa raiz. E ele desenvolveu uma técnica lá que já já a gente vai falar. Então mantenha-se conectado aí, que hoje tem dicas maravilhosas. Reinaldo vai nos dizer como usa isso no mundo do direito, porque sem investigação, Reinaldo, fica difícil exercer o direito. Não é? E olha só, Mel está mandando um grande dia a todos. Meu querido Marcos Mel, beijo para você também. Seja bem-vindo. Mas vamos lá, vamos fazer o nosso ritual de empoderamento, Reinaldo? Eu estou esperando o amigo meu, o Marcelo Paulo, nosso CTO lá da Energy Review. Ele não conhecia a live e ele assistiu esses dias
Reinaldo, aquilo é motivacional. Eu percebi que o que o Mário faz é de manhã. Olha só que legal, eu não sei nem se ele está aí agora. Mas aquilo que o Fica Mário aqui a faz é forma, um beijo motivacional. A pro gente, a Marcelo, gente que acorda bem. bacana, olha só. É, e agora eu entendi o que, que o Mário faz, e é verdade, é um cafezinho gostoso. A gente vai fazer esse ritual, a gente toma um cafezinho. Eu ganhei essa caneca e faço questão de Ó, um prestigiar esse meu brinde! amigo, certo? E a ideia é essa, é conteúdo. É muito bacana, Mário, esse seu programa, essa sua atuação. É conteúdo, acordando com um cafezinho gostoso, um papo tranquilo, suave, sorrindo sempre e com um conteúdo maravilhoso, né, Mário? É um negócio muito bacana. Você Bacana, está de bacana. parabéns com isso. Graças a você, meu convidado, e todos os meus convidados. Beijos a todos que já estiveram e que ainda estarão aqui. Né? Segunda-feira vamos receber uma amiga comum, inclusive, maravilhosa, que sempre está com a gente aí também. Janu, um beijo para você, Janu. Gente do céu, esses dias eu tive problema esse negócio de quedas de energia. Eu, olha, estava lá na live do Jefinho, nosso querido Jefinho, com a Januária, que está conosco, e dei um chapéu na Janu, dei o cano, não consegui entrar. Janu, mil perdões, um beijo para você, mas estamos aí, sempre convidando a turma, né, para estar conosco. Então, todos já recebidos, é porque eu tenho que ir ao portão para receber a turma, né? Ou quando a gente vai lá, ou de casa, né? Então, quando a pessoa vem nos receber no portão, tem que dar um abraço, né? Então, um beijo para todo mundo. Vamos fazer, então, o nosso ritual de empoderamento, né? Eu mandei um abraço para o Marcelo. Marcelo, é isso aí. Nós estamos aqui sempre buscando manter nosso estado positivo e técnicas para, olha, estalo de dedos, você mudar o teu humor. Lembrando que os humores, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar agora, porque a doutora está na linha aí, né? Então eu vou falar sobre a história da medicina, mas antigamente, né, a gente tratava que os humores do indivíduo. E o que são os humores? São os líquidos, não é? Sinônimo de humor, líquido. Os humores, quando a gente então aprendeu a dizer fulano está de mau humor, quer dizer que o fulano está com um líquido ruim. Igual quando a gente fala, mas o ciclano anda enfesado, hein? Tá cheio de fezes. Né? Ou seja, aquilo que era para jogar fora, ele segurou. Então, isso, claro, causa quem é que nunca ficou enfesado, né? Então, isso causa uma indisposição, uma coisa ruim e um mau humor, porque os teus humores começam a ficar ruins. E você é o senhor dos teus humores. É você quem é capaz de direcionar os seus humores. Então, a gente sempre lembra de uma técnica simples. 3 passos, 3 variáveis controláveis que você controla para, assim, ó, mudar o seu humor. Você, ao invés de se intoxicar, você se desintoxica, né? Trazendo os teus humores para o lado bom, né? Melhorando o teu humor e mudando o seu estado emocional e físico também, inclusive em processo bioenergético, bioquímico. A gente faz isso quando a gente lá na terceira variável trabalha a fisiologia, mas a gente começa trabalhando o que faz sentido. A gente começa trabalhando o porquê. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estou indo? E aonde eu quero chegar? Você, meu querido Marcelo Tomás, que acabou de entrar aí, beijo para você. Para onde você está indo? Onde você quer chegar? Não é? Esse é o foco. Mantenha o foco, porque isso já vai melhorar muito. Lembrando que tudo isso tem uma razão. Opa, caí! Como o Reinaldo já nos trouxe uma linda lição hoje, né? Mas por que levantar? Levantar porque eu tenho objetivo, eu tenho foco. Mantenha o foco. Se você está chegando hoje pela primeira vez, eu estou vendo gente nova aí, um beijo a todos que estão aqui. Ah, é a Cecília. Cecília Costa Curta, um beijo. Cecília, Hoje a Eliana Costa Curta e a Cecília Costa Curta, as irmãs estão aqui. Depois eu legal. falo um pouquinho delas. Olha só, pessoal. Antropóloga de primeira e historiadora da arte de primeira. Uau, eu sou apaixonado pela antropologia. Quantas coisas a antropologia vem e nos explica, né? Sabe que uma das coisas que diferenciou a metodologia da venda positiva
que é o método aqui do meu instituto, foi olhar à luz de todo o conhecimento da antropologia, da psicologia e da filosofia, os processos e as relações comerciais, né? Então, se você quiser saber mais, vai lá, vai no meu site lá, ibnvendas.com, esteja por perto, porque eu vou te falar da venda humanizada. Vou te falar do processo de venda como um fenômeno, né, dos seres humanos, das relações humanas, e como é que a gente pode fazer isso melhor. Não é? Muito bacana. Pronto, já acabei fazendo um jabá aqui, Reinaldo, aproveitando essa deixa. Mas eu estava falando, né, foco. Foco sempre. É por isso que, já que eu falei de empresas, toda empresa, ela registra e ela escreve lá, missão. Nós nascemos para quê? Ninguém veio para cá passeio, né, Reinaldo? O que você está Sim. fazendo aqui? E se você não tem estudado, escreva. Escreva, tem um fenômeno, né, lindo que acontece. Quando você escreve, você tira do abstrato e traz para o concreto. Se transforma em concreto. O primeiro passo para qualquer projeto é desenhar o projeto. E depois ele se transforma em uma grande obra. Então escreve num papelzinho e deixa colado pela casa aí, para você não esquecer qual é o foco. E aí E depois... após a missão vem a visão, É que é o que está lá isso na frente. mesmo. A É a nossa visão é meta. aonde você vai chegar cumprindo essa missão, né? E como você vai fazer isso. Olha, entrou aqui a Estela, um beijo. Estela, estava falando de você ainda há pouco, porque segunda-feira a gente está junto. Segunda-feira, já que a gente está falando de missão, Estela vem falar comigo sobre ambição. Não percam, spoiler aqui. Mas, olha, e a Nan, aproveitar que eu interrompi, Reinaldo, a Nancy está dizendo, quero deixar registrado como essas lives têm contribuído para enfrentar os desafios diários. É para isso que ela existe. Essa é a missão do Dia Sim, Dia Não. Mário no seu portão, né? Trazendo uns cababão. Tipo meu amigo Reinaldo e todo Mas mundo isso é que real. está Eu faço comigo das suas aqui. palavras as minhas, Nancy. Isso tem servido muito também para mim, para minha vida profissional, pessoal, para as nossas manhãs. Tem servido muito mesmo. Obrigado, Mário. Legal. A Regina está dizendo história da arte, deve ser a arte do saber, ou história da arte, saber, saber, amo. É isso aí, Regina. Acho que é isso mesmo, história da arte, né? Que também é arte, a história, né? Nos traz e nos ensina a arte do saber. E a Januária, querida, né? Ela diz aqui, eu desacreditava nisso, até escrever exatamente tudo que escrevi aconteceu um ano depois. A Janu, querida Janu, Isso é. foi minha aluna há alguns anos, ainda é minha querida, né? Vez outra, a gente troca informações, né? Se tornou minha grande amiga. E a Janu, ela fez um curso comigo, e no nosso curso a gente faz uma cartinha. A gente faz lá também uma brincadeira, um ritual que aponte ao futuro. E nós fazemos uma carta e destinamos para nós mesmos, só que lá no futuro, falando sobre as metas que nós cumprimos e todas as conquistas que conseguimos, né? E isso é um processo que faz parte da técnica de hipnose, né? Mas a hipnose aplicada ao negócio, aplicada, né? Aqui, no caso, especificamente ao aprendizado. E aí todos escrevem as suas cartas, né? E a Janu nos traz aqui uma experiência linda, que é muito comum e recorrente, e eu fico feliz porque é esse o objetivo. E ela escreve lá, e eu digo, pessoal, olha, já que é para escrever, gente, tá de graça, não precisa pagar nada. Então coloca coisa grande, coloca transformação na vida. Então, e o treinando, escreve a tua carta e termina, a gente sela ali, a gente lacra o envelope, esse envelope fica guardadinho. Ele vai receber essa carta um ano depois, que é exatamente a data em que, na cabeça dele, ele escreveu. E é muito comum que um ano depois a pessoa se surpreenda que todas as metas lá escritas e descritas foram alcançadas. E a Januária está dividindo isso com a gente. É lindo demais, Januária. Mário, eu tenho vários testemunhos. Desculpa, Mário, eu tenho vários testemunhos nesse sentido. De pessoas que queriam casar, se casar, e não viam condições para isso, e elas escreveram, e no tempo isso acontece. Isso é mágico. É mais do que mágico. Isso se chama fé.
Fé É é, isso. é onde você E olha consegue só. alcançar todas essas coisas. É E, incrível. Por favor. foi conceituado, fé foi conceituado como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Então, é um fundamento daquilo que você espera que aconteça e ela se prova sozinha. É algo que não se vê, mas ela faz prova disso. Isso, um homem lá, há 2000 anos atrás, conceituou fé. O nome dele era Paulo de Tarso. E Grande isso Paulo. acontece mesmo. Você escreva, tenha fé naquilo que isso vai acontecer, Mário. É isso Vai. mesmo. Eu tenho E vários testemunhos nesse sentido. esse fenômeno é incrível, Reinaldo, e faz parte também. Olha, a ciência está aqui para comprovar o que a gente diz, né? Então, se a gente for à neurociência, à psicologia, a gente vai encontrar relatos e explicações sobre isso, né? À medida que você transforma em concreto, né? Olha só, eu preciso interromper sempre porque as participações é o melhor da nossa conversa aqui. A Elizabeth entrou aqui, um beijo para você, Elizabeth, né? E aí o Fábio está dizendo, é a cápsula do tempo, é isso mesmo. O Fábio já esteve comigo, já fez também a cápsula do tempo e mandou lá e recebeu a sua carta, né? E a Nancy disse aqui, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É isso aí, andar com Roberto. fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé jamais vai falhar. Você acordou hoje porque ontem, numa atitude de fé e de crença, e você concretizou antecipadamente o futuro de 12, 10 horas, 6 horas, talvez. Você preparou o teu despertador para te acordar, porque você tinha fé de que estaria vivo. E o que te garantia isso? A sua fé. Eu digo que programar o despertador para o dia seguinte é o maior ato de fé diário que nós temos. Eu tenho fé que amanhã estaria aqui, né? E é por isso que eu digo, não perca, porque dia sim, dia não, Mário no seu portão, né? Hoje, Perfeito, mano. um Reinaldo nos prestigiando. Olha só, eu estava falando então do foco e nós já entramos aqui com essa conversa maravilhosa com a segunda variável, que é a linguagem, a manutenção da linguagem positiva, que garante, Wagner mandou aqui para a gente também palavras positivas e maravilhosas, dizendo, as lives têm motivado e transformado minha vida profissional, obrigado. Nós que agradecemos, Wagner, por estar sempre conosco aqui. Né? E essa linguagem positiva, pessoal, é o que garante e dá manutenção a esse seu estado positivo. E isso é do dia a dia mesmo, isso não é só dia sim, dia não. Eu tenho vez ou outra, né, sobretudo por conta da live, né, eu me pego conversando com a minha esposa, que está aí nos acompanhando também, um beijo, meu amor, a Lucy, né? E quem entrou também a querida Fran. Fran, um beijo para você, seja bem-vinda, bem na hora do nosso ritual de empoderamento, chegou na hora certa. E às vezes eu me pego conversando com a Lucy e acontece uma coisa, né? Ah, topei com o dedão na quina do sofá. Claro, rola um praguejar, né? Mas, peraí, linguagem positiva, podia ser pior, eu podia ter arrancado a unha. E a gente ri, né? E acaba se divertindo com isso. Mas de verdade, até a dor diminui. Porque, de novo, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção, né? Então, assim, olha, no estalo de dedos, mudo o foco. Peraí, eu estava caminhando e eu ia para lá, do outro lado da sala. Aqui no meio do caminho deu uma topada, né? Mas o foco é chegar do outro lado. E isso me mantém ativo e mudo a linguagem para linguagem positiva, vira uma piada, ai, dói um pouquinho, claro, né? A dor é inevitável. O sofrimento é que é uma opção. E depois, mudando a linguagem, mantendo o foco, imediatamente você começa como senhor de si, né? A ordenar o teu corpo a um estado positivo, um estado melhor com a fisiologia. E agora, gente, é hora dos sorrisões. Manda um sorrisão para todo mundo, meu amigo Reinaldo. Ah, Mário, isso não é difícil, não, cara. Isso não é Ai, nada lindos difícil. sorrisos.
E vocês aí mandem os emojis, mandem as carinhas É sorridentes do importante. nosso querido amigo Reinaldo e para todo mundo que está nesse papo, porque isso aqui não é unidirecional, não é só daqui para aí, é daí para cá também. A gente está batendo um papo, né? Ai, Larissa, um beijo para você que entrou aí. Legal. Aproveita, já manda sorrisões. Olha, a Regina mandou vários sorrisos e ainda girassóis, lindas flores. Beijo para vocês. Sorrisos da Ângela. Ó, a Fran mandou vários girassóis. A Fran é Fran Costa Girassol. É, esse é o sobrenome dela, é a marca dela registrada. Coraçõezinhos também, a Ana mandando vários sorrisos. A Ângela já está gargalhando, ela está mandando sorrisos e risadas. O Wagner mandou um sorrisinho ali, que legal. Muito bom. Sorrisos, sorrisos a todos. E vários corações, hein, não? Parabéns, está batendo recorde de corações. Que bom. E por fim, agora que nós utilizamos essa energia maravilhosa, essa energia, né, que acolhe as pessoas, que é o sorriso, nós vamos utilizar aquela energia para dentro e para fora, que mostra o poder e a capacidade. Né? Nós vamos à nossa posição de super-homem, de Mulher Maravilha. Então, todo mundo agora, vamos nos levantar, mão na cintura, né? Posição de vencedor, posição de super. Olha só a posição do Reinaldo. Eu adoro essa vista ao fundo aí, Reinaldo. Super-homem, super Reinaldo. É privilegiado, é privilegiado. Posição da Mulher Maravilha. Ah, olha lá, a Fran está dizendo: felicidade atrai felicidade. É isso. Estamos todos muito bem. E é na posição de empoderamento, né? Espadoto acabou de entrar. Beijo, Espadoto. Vamos lá, posição de super-homem agora. Estamos fazendo o nosso ritual de empoderamento e a hora que eu me sinto, e isso não é falso, eu efetivamente estou interferindo nos meus humores agora. Eu estou mandando pequena dose de testosterona na minha corrente sanguínea, porque essa posição faz isso, e estou dizendo para todas as minhas células: tá beleza, eu me amo e está tudo bem. Repitam agora: eu me amo e está tudo bem. Porque está tudo bem. Porque já temos o foco, a linguagem já mudou, os nossos humores já estão mudando, e o nosso corpo já está aqui, olha, em plena prontidão. São 8 horas e 32 minutos, o dia está começando, e eu já me sinto como quem trabalhou muito. Porque eu já trabalhei muito. Você já trabalhou muito. Você já mudou o seu estado. Você já estava bem, mas agora você está bem, está firme. E Maravilhoso, Mário. Melhor ainda. Maravilhoso. Muito bom. E nós Pronto para trabalhar. De capacidade investigativa, né, Reinaldo? E eu te interrompi várias vezes, por favor. É porque quando entra alguém no portão, ou quando alguém nos atender no portão, né, eu preciso interromper. Então, estou assinando para o nosso querido Pedro. Pedro, beijo para você, porque está chegando também. Seja bem-vindo. Estamos falando de capacidade investigativa. Continue, por favor, então, meu querido Reinaldo. Na sua profissão, na sua vida, como é que a capacidade investigativa ajuda? Eu entendo, Mário, que tanto na nossa profissão, eu sou advogado por natureza. Eu milito na advocacia há 25 anos já. E a minha vida girou em torno disso. A gente saiu um pouquinho fora da curva, né, porque normalmente o advogado ele é bastante ortodoxo, é um pouco engessado, né? E eu ousei a empreender um pouco. Me tornei um empreendedor, porque isso está no sangue, está no DNA. E como empreendedor... Um grande projeto. Sim, o projeto da Energy Review, tivemos outros projetos antes, e em todos eles, seja no âmbito jurídico, ou seja no âmbito do empreendedorismo, a proatividade, a capacidade investigativa, a disciplina, a comunicação, a adaptação, a empatia, Mário, a empatia, a tenacidade, tudo isso está dentro desse conjunto de elementos que aquele profissional que ele pretende se destacar, ele não tem como fugir disso.
né? Ele não tem como fugir dessas características, ele não pode fugir desses elementos que eu chamo de verdadeiras virtudes, né? De verdadeiros dons. E como você é um profissional na área de vendas, na nossa vida a gente vende. Eu vendo, no âmbito jurídico, sobretudo no âmbito do judiciário, eu vendo a minha tese, eu vendo aquilo que eu faço, né? Então eu tenho que investigar. Eu não posso entrar, sentar numa mesa ou entrar num tribunal sem antes ter feito uma investigação. Seja do que for. Essa investigação ela pode ser preventiva ou ela pode ser feita já depois que ocorreu algo. Não é? Vou dar um exemplo para vocês que foi até engraçado. Eu tinha uma sociedade, a doutora Cláudia Sanches, ela é especialista na área de família. E ela gostava disso, e ela gostava de defender as mulheres, né? E numa ação de separação, divórcio, que envolvia pensão alimentícia também, a doutora Cláudia, ela fez uma investigação sensacional. E ela conseguiu, e o pai da criança, o ex-marido, ele andava escondendo algumas coisas. Ele não queria que a vida dele fosse tão aberta assim. Isso é comum acontecer. Mas ela fez esse trabalho de investigação, porque ela tinha uma capacidade investigativa incrível. E ela foi atrás e ela localizou muita coisa. Ela localizou bens, ela localizou valores que estavam guardados. Ela revirou a vida daquele ex-marido. E quando estava no tribunal, quando ela começou a abrir aquela caixinha de surpresas, aquele pai, eu me lembro, eu estava lá, eu estava do lado dela, aquele pai, ele falou: como que ela sabe de tudo isso? Virou para o advogado dele: essa mulher é uma diaba. Olha que essa mulher é uma diaba. Você tem que ser igual a ela. Olha o que ela está fazendo comigo. Isso aconteceu no tribunal. Ele disse: essa mulher é uma diaba, você tem que ser igual a ela. Falou para o advogado: você tem que ser igual a ela, e olha o que ela está fazendo comigo. E esse exemplo é muito interessante por conta da capacidade investigativa. Ela foi preparada, né? Só que antes dela apresentar, antes mesmo dela falar e expor tudo aquilo, ela ficou em silêncio trabalhando. Ela foi buscar. Ela sabia que ela tinha que buscar mais e falar menos. Isso é investigação. Não é? E com isso ela adquiriu todas aquelas informações e levou para o tribunal e foi muito bem sucedida e ainda levou a fama de, abre aspas, diaba, e o advogado falou: você tinha que ser igual ela e você não é. Então assim, e foi muito bem sucedido. Nós observamos, Mário, eu pelo menos aqui como consumidor, às vezes nós recebemos algumas ligações de vendedores, e eu respeito muito. Eu sempre respeito muito aquela ligação que você recebe, por mais que às vezes é inconveniente, não é? Ou no momento, mas eu sempre respeito, porque eu sei que do outro lado tem uma pessoa trabalhando, e trabalhando na área de vendas. Tá? Mas muitas vezes a gente recebe essa ligação, e você conhece bem isso, Mário, você é mestre. A pessoa, então tá a mocinha ali: olá, seu Reinaldo Azevedo? Sim, pois não. Olha, eu tenho aqui um produto, e esse produto é o melhor produto que nós temos, e esse produto, ele vai te levar a tantos lugares, e você vai ter um brinde também. E ela começa a falar desesperadamente, sem respirar, e eu fico não querendo cortar por uma questão de educação e respeito, mas chega um momento que ela não para de falar. E aí eu tenho que falar: desculpa, com licença. Olha, eu sei que você tem bastante coisa para falar, né? Você já sabe até o meu nome, eu não sei onde você conseguiu isso, mas deve ter sido de alguma base de dados. Mas você quer dar bom dia para mim, perguntar como eu estou e perguntar se eu tenho essa necessidade de que você está vendendo? Ou seja, você quer fazer uma investigação do seu produto? Não é falar. Mas tem um momento da venda que você tem que buscar informações para somente depois você expor o seu produto, para ver se aquele seu produto se ajusta
tem uma adequação à necessidade daquele pretenso cliente. Você não quer saber da necessidade dele, você não faz a menor ideia de se ele tem alguma dor, se ele tem algum problema, se a solução que você está levando vai se ajustar a ele, então você deixa de lado a investigação e você acaba se tornando até, às vezes, inconveniente no seu trabalho. Isso faltou o quê? Capacidade investigativa. Que, graças a Deus, para a doutora Cláudia lá, não faltou, não. E você veja, Reinaldo, né? As pessoas gostam, sobretudo no trabalho, de dizer, eu trago a solução. Esquecem de perguntar se tem problema. E a premissa da solução é um problema. Se não houver problemas, não precisa de solução. Solução para quê, se não tem problema? Né? E o ato de perguntar, e eu preciso citar aqui o grande filósofo, né? Sócrates, que criou o discurso que batizou como maiêutica, né? Que é a capacidade de dialogar através ou por meio das perguntas, porque quando você pergunta, você leva o outro e conduz o outro. Olha o que eu estou dizendo. Eu estou falando de condução. É o que aqui no meu método, no meu modelo, eu chamo de manipulação positiva. Você conduz o outro ao insight que vai levar, ou a conexão que vai levar à conclusão de que o que você oferece é bom. Não é enganoso, não é artificial, não é mentira. Você só escolhe a parte da realidade, pedaço da realidade, que convém para aquela conversa, para aquela oportunidade e até para aquela transação também comercial. E isso é a técnica da investigação que nasce 400 anos antes de Cristo, né? com a técnica da maiêutica, idealizada lá por Sócrates, mas vem evoluindo, né? E as perguntas, ela tem o objetivo de receber respostas. Então, primeira dica que o Reinaldo traz para a gente, pergunte mais. Mas segunda dica, ouça muito mais. Tem gente que é bom de perguntar, sabe, Reinaldo? Mas é ruim de ouvir resposta. E o que é pior, né? É ruim de ou anotar ou guardar as respostas. Fica só perguntando, parece que você está no interrogatório. Não é? E isso é investigação ruim. O que eu prego aqui é investigação positiva. A investigação que é uma conversa tão agradável como essa que a gente está tendo, que agora já participa aqui, olha, meu xará, o Mário, que entrou aqui. Um abraço para você. E a Mona também. Mona, um beijo. Quanto tempo não nos falávamos. Que bom recebê-la aqui. Né? Então, é numa conversa assim que a gente faz a investigação. E já que eu citei, quero voltar, quero te repassar a palavra aqui, Reinaldo. Já que eu citei, né, o cara 400 anos antes de Cristo, Sócrates, quero citar um outro que é mais contemporâneo, é mais para cá. Né? Um tal de Taishi Ono. Esse japonês danado criou um processo de investigação, né, em busca da qualidade total, lá no tempo em que o Japão estava estudando, né, as melhores formas de lidar com seus processos industriais, que é a teoria dos 5, ou a técnica dos 5 porquês. Você quer chegar na causa raiz? Você quer saber exatamente o que está acontecendo com o seu cliente ou com a pessoa com quem você está falando ou negociando? Para entender, que esse é o objetivo, entender o porquê ela estaria disposta a comprar de você, ou porquê ela está colocando essa objeção durante a negociação, ou porquê ela está agora se sentindo afrontada com a sua oferta, não é? Para entender o verdadeiro porquê, 5 porquês. Parece maluco, né? Mas estatisticamente, o ONU descobriu que, na média, quando você pergunta 5 vezes por que você chega na causa raiz. Ah, por que você me procura? Porque está doendo. Por que está doendo? Ah, porque todas as vezes que eu me movimento. E por que você se movimenta? Ah, porque eu faço tal coisa. E por que você faz tal coisa? É porque eu preciso disso. Deixa eu ver, então você está me dizendo que se você sanar essa necessidade, você não precisa se movimentar, isso não vai causar isso, que vai causar esse outro, que vai causar dor, a gente sana a dor? 5 porquês te leva à verdadeira causa ou à causa raiz. Faz sentido isso, Reinaldo?
Muito, não tenha dúvida, Mário. Porque quanto mais você entende o seu cliente, mais entende as necessidades do seu cliente, o seu resultado ele é diretamente proporcional, né? É que a necessidade de se vender, a necessidade, às vezes, de se bater uma meta, e você gosta dessa parte, né? Bater meta é um foco, é Adoro. uma Metas visão, né? têm que serem batidas. Às vezes, leva esses profissionais a pularem essa parte do trabalho, não é? Então, nessa necessidade, ele deixa de investigar, ele precisa vender e às vezes ele pula essa parte e isso é um erro crasso, é um erro difícil, porque quanto mais ele entende o cliente, mais resultados ele vai ter. Eu tenho no mundo do direito, Mário, vou contar uma passagem que foi até engraçada. Eu fui para uma audiência num determinado. Eu era novinho. Isso. E eu nunca mais esqueci. Tem coisa que a gente não esquece, né? Isso já faz uns 20 anos. E eu sentei na mesa de audiência, e do outro lado estava um senhor, um advogado, bem tarimbado, aqueles advogados que ele já consegue enxergar tudo, né? Ele já viu tudo, já fez toda a leitura, mas eu, menino, eu sentei naquela audiência, ele tranquilão, e conversando com a juíza e eu meio nervoso, falta de experiência, né? E não fiz o meu trabalho. Eu não fiz o meu trabalho de investigação. Eu tinha que saber quem estaria do outro lado. E eu não fiz aquilo por inexperiência e fui para uma audiência despreparado. E é por isso que um vendedor ele não pode iniciar uma venda despreparado, né? E, de repente, na hora da tentativa de acordo, estava dando meio-dia e pouco já, na hora da tentativa de acordo, e aquele senhor ele era português, e ele tinha aquele sotaque português dos nossos patrícios, e ele simplesmente balançou, ele balançou o relógio assim, e disse assim, eu creio que era esse valor. Para nós terminarmos aqui logo e irmos almoçar, eu vou dar R$ 1.000 aí. E eu estava pedindo mais de 100 mil reais. R$ 1.000! Ele falou desse jeito na tentativa de coisa. R$ 1.000 aí para a gente ir almoçar logo. Mário, aquilo me ofendeu tanto, a minha dignidade. E eu, meio não, totalmente ousado, mas inexperiente, a minha resposta para ele não podia ser essa e foi simplesmente essa. Eu falei, R$ 1.000 para ir almoçar? O senhor pegue esses R$ 1.000 e vai almoçar. Quando eu falei isso, a juíza levantou. Vai almoçar. Não tem tribunal, não! Aqui eu não aceito isso! Onde já se viu você falar uma... Eu falei, foi ele que começou. Ele que começou o quê? Ele que começou? Resultado dessa inexperiência, Mário. Eu perdi a ação, a minha cliente sofreu um prejuízo e aquele advogado experiente que fez a leitura, falou, esse menino, eu vou lançar uma iscazinha para ele e ele vai cair. E o menino pegou aquele peixe mesmo e caiu e perdeu a ação. Tudo por falta de experiência e eu, na verdade, não havia seguido todas essas metodologias, não fui proativo, não tentei antecipar uma situação, não fiz uma investigação de quem estaria do meu lado. Você vê um advogado antigo, você vai falar o quê? Um negócio desse, ele lançou e eu peguei na hora. E isso é uma história negativa, né? É uma história negativa nesse sentido. Né, Reinaldo? Como disse, né? É. E olha só que coisa interessante. Você já introduziu bem no momento, né, que a nossa querida Tatiana Bota entra e está nos prestigiando. Um beijo para você, Tati, todo mundo aqui, né? E já já eu vou convidar a Tati para estar com a gente de novo aqui, para falar de uma coisa que exatamente nos ajuda a evitar esse tipo de engano, Reinaldo, e que está intimamente ligada com a capacidade investigativa, que é, ao invés de você reagir proativamente, que foi o assunto que você nos trouxe na nossa última live juntos aqui, Reinaldo, que é a proatividade, né? Você primeiro interpreta, investiga os reais motivos, né? E entende o que está acontecendo ali, para só então, né, reagir
com a comunicação não violenta ou non-violent communication. Você entende o que está por trás da mensagem, né? E aí você vai lá e ajusta a sua mensagem para ela não ser impulsiva. E tudo isso requer essa capacidade investigativa. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque é um fato? Ou ele está jogando uma isca e eu vou morder? Não. E a gente começa a entender a jogada do outro lado. E isso não é... Olha, do outro lado a gente não tem um inimigo, a gente tem um oponente. E como eu sempre digo, o inimigo quer a sua destruição. O oponente exige o melhor de você. Né? E o que você tem de melhor? O que você tem de melhor é a capacidade de lidar com aquilo. E a gente está falando de investigação, às vezes parece, Reinaldo, que é uma coisa tão trabalhosa. Meu Deus, o Mário falou que tem que perguntar 5 porquês. Isso vai demorar muito. De fato, se você buscar, olha, de uma dica de leitura lá, né, The Toyota Way, né, um livro que conta as histórias lá da Toyota quando estava buscando qualidade total, o processo, né, o sistema Lean, enfim. E lá o autor ele conta uma história de investigação por conta de uns parafusos que estavam sendo mal ajustados, ia precisar de um investimento muito grande para trocar as parafusadeiras e tal, e ele foi buscar lá, usando a ferramenta dos 5 porquês, buscar a causa raiz e conseguiu resolver o problema. Mas essa investigação durou 6 meses. Uau! É muito tempo para investigar, né? Mas você pode fazer isso em 6 minutos também, desde que você tenha, né, um modelo mental investigativo no seu mindset, né, ou no seu modelo mental. E eu não estou satisfeito com essa verdade superficial, com essa resposta superficial. E eu, às vezes, nem pergunto ao meu interlocutor, mas por que, Reinaldo? Às vezes eu me pergunto, por que o Reinaldo estaria dizendo isso? Veja, o Reinaldo, ele deu uma piscada agora, eu estou fazendo as leituras das microexpressões e deu uma franzidinha na testa. Por que será que o Reinaldo está fazendo isso? Ah, porque ele quer falar. Então, eu vou deixá-lo falar. Diga, Reinaldo! Sim. Eu acho que 5 porquês, né? Já leva tempo. Não, disciplina, Mário. Eu acho que disciplina resume muita coisa para você organizar o Mais uma seu das 10 conhecimento. competências, hein, Reinaldo? Exatamente. A disciplina, ela é fundamental, né? A Maria Cecília, que está nos ouvindo aí, minha querida cunhada, ela fez um doutorado ou pós-doutorado, me desculpa, viu, Cissa, se eu errei, mas com a cultura japonesa. Então ela foi para o Japão, ela foi um trabalho sensacional que ela fez e que levou anos, salvo erro, um estudo sensacional para alcançar exatamente isso, porque os japoneses eles têm uma disciplina ímpar, não é? Então ela poderia dar uma aula para nós aqui de horas em que consiste a disciplina, onde a disciplina nos leva. Não é à toa que o Japão é uma doutorado, né, Eliana? Doutorado. Não é à toa que o Japão é uma ilhazinha, né? Algumas são 3 ilhas, basicamente, onde não se tem terra fértil, onde se tem vulcões, tem terremoto, e é uma das nações mais evoluídas do mundo. E isso se dá por conta de disciplina, não obstante os alemães, né, Eliana? Mas o Japão é um grande... E a disciplina te conduz a isso, a você exercer todos essas tarefas, né, de comunicação, de empatia, enfim, para você chegar ao seu resultado. Então, eu acho que é um conjunto de elementos, né, Mário, que com disciplina você consegue alcançar. A vida nos traz essa experiência, levando tombos, levantando, e é impressionante. Você fala com alguém que é experiente, você consegue enxergar algo. Mas hoje em dia você fala com pessoas muito jovens, e eles já têm isso. Eles já têm isso. E eu admiro muito os jovens de hoje por conta de que dizem, olha, não tem disciplina. Não.
os jovens de hoje, eles têm uma capacidade incrível de criar, de gerir, de uma maneira diferente da nossa. Tá? Mas se você falar disciplina aqui, não é a mesma coisa, mas é uma outra forma de disciplina que traz uma capacidade enorme, né, Mário? Exatamente. Olha, eu estou encantado aqui, ele mandou para a gente, né, que o nome da tese é A Sombra das Cerejeiras Tropicais. Coisa Foi o nome da linda tese. demais. Obrigado, Leandro. Olha só. Então, eu não posso aproveitar aqui que eu interrompi para trazer a contribuição da Eli, né? Não posso também deixar de citar a contribuição do Wagner Delarina, e ele está lembrando a metodologia que nós adaptamos e já há muitos anos, já há milhares de formados aqui conosco, no Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, nós ensinamos a metodologia chamada Modelo NES. Né? E eu me lembro como se fosse ontem, quando eu escrevi o NES, que tinha a ver com 3 coisas fundamentais a serem investigadas. Primeiro, a necessidade. E para investigar, né, eu ainda não conhecia o modelo das 5 perguntas, e eu fui buscar lá com Sócrates, né, no modelo da maiêutica, o que eu devo perguntar, como eu devo perguntar. Então, com perguntas abertas, e eu devo fazer o crédito, né? Se você quiser saber mais sobre a origem dessa metodologia, para saber da metodologia, procure conosco aqui. Mas a origem nasce lá no livro do Bob Orff, The Solution Selling, né? E esse livro é incrível, e ele fala sobre a arte de perguntar. Então, primeiro você pergunta sobre a necessidade, mas depois, para conduzir o cliente, porque é uma técnica para lidar com o processo de vendas, a entender da importância da resolução daquele problema, você expande ele de necessidade, ele de expansão. É como se eu te perguntasse, Reinaldo, mas esse problema que a gente acabou de descobrir aqui, com as 5 perguntinhas básicas, estou misturando agora, e de propósito, né? Estou misturando nosso querido ONU e com Sócrates aqui. Bota os dois para conversar. Faça 5 perguntas, descobri que você tem uma necessidade, mas agora eu quero que você tenha essa necessidade como urgente para decidir investir na solução, que é o que eu tenho aqui na minha pasta para você. Reinaldo, isso está causando o quê, hein, no seu processo? E isso está afetando mais alguém? Às vezes, quando eu estou falando com um comprador profissional, eu pergunto, e o que a sua diretoria acha desse problema? Né? E nessa hora ele já começa a regalar os olhos e ele percebe que eu estou só investigando, não estou afirmando nada, eu só perguntei o que os superiores acham, ou que tipo de problema esse problema está causando. Eu saio da causa raiz e volto na consequência, buscando lá agora com perguntas, né, de expansão. E quando eu expandi bastante, que é para motivar o indivíduo a buscar a solução, visto que eu estou aqui para oferecer a solução, isso é venda positiva, eu pergunto para ele, e o que você está fazendo para resolver isso? Olha, Reinaldo, que pergunta que eu chamo de faca no pescoço, né? Às vezes o cidadão chega a se ajeitar na cadeira e pigarrear. Isso. E, claro, eu não posso ser só o portador da má notícia, eu faço de novo uma pergunta, olha, sempre investigando. E a pergunta é, eu posso te dar uma sugestão? Nessa hora eu demonstro um interesse genuíno. Isso, Fábio, modelo NES, Fábio. Ele mandou aqui, né? Não, é modelo NES. NES de necessidade, expansão e solução. Perguntas ou sugestões, requisições também de solução. E eu perguntei, posso te dar uma sugestão? Nessa hora, o cliente ou o potencial cliente que estava tenso, porque você abriu a ferida, ele chega, sabe, Reinaldo, a abaixar os ombrinhos assim, falar, claro, por favor, me ajuda, visto que você, vendedor, é especialista no assunto. E aí eu ainda não respondo, continuo perguntando, são 9 perguntas. Olha só, 5 mais 9, nós estamos falando de 14 perguntas, né? As 5 perguntas para chegar na causa raiz, depois 9 para conduzir a resposta que é, eu quero isso, eu quero a sua ajuda. E aí vem a necessidade da empatia. Oi, Reinaldo, perdão. Aí vem a necessidade da empatia. Porque se você não criar empatia, lembra, se você estiver perto de uma piscina, e se você não cria empatia e estiver perto de uma piscina, vão te jogar na piscina. Ah, Reinaldo,
O Reinaldo está contando uma história, gente. Certa vez, Falta um minuto, Mário, aqui, olha. ele estava idealizando um projeto maravilhoso, que eu tenho admiração incrível, que é a startup dele, Energy Review. E ele veio conversar comigo e eu comecei a fazer perguntas e apliquei o NES no Reinaldo. Quando eu cheguei na pergunta 7 das 9, perguntei: Ok, Reinaldo,